Olá, meu povo! Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E mais uma vez nós vamos mergulhar no tema do dispensacionalismo. Hoje vocês irão conhecer a origem secreta do rapto secreto. Tá? Então, da onde que veio essa ideia? Será que essa ideia é uma ideia bíblica? Será que você pode encontrar essa ideia do rapto secreto dentro do texto bíblico? Eu vou mostrar para vocês que essa ideia não vem do texto bíblico. Bom, para a gente entender a origem do rapto secreto, nós temos que entender qual era a visão da igreja nos primeiros séculos. Então, antes do século XIX, nós podemos dividir a interpretação profética basicamente de três maneiras. Primeiro, a igreja primitiva, até aproximadamente o quarto, quinto século, vivia sobre uma tenaz perseguição. Então não faz sentido de falar de um arrebatamento antes, né, da tribulação, porque eles estavam passando pela tribulação. Então eles defendiam o que é chamado de pré-milenismo histórico. E do quarto, né, e quinto século em diante, até a Idade Média, nós temos o amilenismo de Agostinho, ou seja, a era da igreja representa o milênio na Terra. Então essa é uma mudança de paradigma. Mas ainda assim nós temos reminiscências do pré-milenismo histórico e a crença de que, ainda que rapidamente, a igreja iria passar por uma tribulação. Agora, durante a reforma, nós temos os protestantes identificando o papado como o anticristo. Então não faz sentido nenhum em falar de um arrebatamento pré-tribulacional. Então a gente se pergunta da onde? Da onde que vem então essa ideia de um arrebatamento secreto? E tudo começou justamente na Contra-Reforma. Então a gente tem a Contra-Reforma, né, onde os jesuítas eles são criados. Nós temos ali a criação dos jesuítas com o Inácio de Loyola, e a principal função desses era justamente combater a reforma protestante. E os jesuítas eles rapidamente se tornaram extremamente influentes na sociedade, e com a reforma protestante, a Igreja Católica havia sido identificada com o anticristo. Então a reação católica foi produzir duas interpretações alternativas, né, de interpretação profética. Duas interpretações de interpretação profética, olha só. Então, para concorrerem com o historicismo, que era a marca do protestantismo. Então, uma delas foi o preterismo. Então, eles ressuscitaram o preterismo do neoplatonista Porfírio, que coloca todas as profecias se cumprindo no passado. E também nós temos, então, o futurismo, e é o que nós vamos nos focar hoje. Então, o futurismo, ele começou aí com o jesuíta Francisco Ribeiro. Então, ele desvia o foco do anticristo da Igreja Católica. E ele bota, então, o anticristo se cumprindo no futuro, justamente. E esse influenciou outro jesuíta, chamado Manuel Lacunza, que foi o primeiro a dividir a vinda de Cristo em duas fases. Lacunza usava um pseudônimo judaico chamado Juan Josafá Ben Ezra, porque se ele escrevesse como um jesuíta, os protestantes não aceitariam suas ideias. Então essa era a melhor maneira de poder influenciar o protestantismo, e eu vou mostrar para vocês como que isso realmente funcionou, né, dentro do meio protestante. Então, em 1811, ele publicou o livro La Venida del Messias em Glória e Majestad, que foi traduzido por Edward Irving, ou Irving, se vocês preferirem, em 1827, com o título The Coming of the Messiah. Edward Irving começou a pregar a segunda vinda de Cristo em duas fases e dar ênfase nos dons do Espírito. Então, Edward Irving é reconhecido como precursor do pentecostalismo moderno. A pregação de Irving
foi confirmada com experiências sobrenaturais de vários de seus membros, né, do pessoal que fazia parte do grupo. E um de seus membros era chamado Margaret MacDonald. Então, em uma de suas revelações, ela claramente fala de uma vinda secreta de Cristo e parece apontar para um arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E eu vou ler aqui uma parte dessa revelação que ela teve, que graças ao esposo dela nós temos isso escrito. E ela diz assim: eu vi que era apenas o próprio Senhor descendo do céu, com um grito, apenas o homem glorificado, sim, Jesus, mas que todos devem, como Estevão foi, ser cheios do Espírito Santo, para que possam olhar para cima e vejam o brilho da glória do Pai. Eu vi que os homens pensam que será algo visto pelo olho natural, mas é necessário discernimento espiritual, o olho de Deus no seu povo. Então você vê claramente aqui ela dizendo que é uma vinda invisível. Então ela continua: senti que aqueles que estavam cheios do Espírito podiam ver as coisas espirituais, e senti que andavam no meio deles, enquanto aqueles que não tinham Espírito não podiam ver nada, de modo que dois estarão na mesma cama, o que será tomado e o que será deixado. Então ela já está falando aqui, né, de um deixado e outro levado. Porque um tem a luz de Deus dentro, ou seja, aquele que vai ser levado tem a luz de Deus dentro e pode ver a vinda do Senhor, enquanto o outro não pode ver o reino dos céus, vinda invisível. Eu vi o povo de Deus em uma situação terrivelmente perigosa, cercado por redes e emaranhados. Aí ela diz assim, ó, prestes, eles ainda não estão passando pela grande tribulação. Ela fala assim, ó, prestes a serem julgados, e muitos prestes a serem enganados e a caírem. Agora o iníquo será revelado. Então você tem aí, ela está falando que aquela tribulação ainda não veio, porque o iníquo ainda não foi revelado, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, de modo que, se fosse possível, os próprios eleitos seriam enganados. E esta é a prova de fogo que nos deve provar. Será para a purificação e purificação dos membros reais do corpo de Jesus. Mas, será uma prova de fogo. Ou seja, note-se a sequência dos acontecimentos aqui. Então nós temos o arrebatamento secreto, né? Um levado, outro deixado. Então a gente tem a revelação do iníquo, e aí então nós temos a grande tribulação. Então o Dr. Robert Norton, que foi esposo de Margaret MacDonald, no livro The Restoration of the Apostles and Prophets in the Catholic Apostolic Church, na página 155, fala claramente que essa era uma posição pré-tribulacionista. Além disso, todo o grupo de Edward Irving, da qual Margaret MacDonald fazia parte, também era pré-tribulacionista e cria no arrebatamento secreto. É impossível chegar na crença do arrebatamento secreto somente através da leitura do texto bíblico. Não tem como, gente. Se você pegar a Bíblia só pela Bíblia mesmo, você nunca vai chegar nessa conclusão. Pois a ideia simplesmente não está lá. Se faz necessário uma influência externa. E essa influência externa é justamente quem? Margaret MacDonald. Então ela vai confirmar de maneira sobrenatural as interpretações de Edward Irving. Então Edward Irving, ele era um grande pregador e participou das conferências proféticas em Albury em 1830. Rapidamente o pré-tribulacionismo se tornou uma sensação naquelas reuniões. John Darby, que também participava daquela conferência, entrou em contato com as ideias de Irving e mais tarde, em 1833, abraçaria o pré-tribulacionismo por completo. Isso causou o rompimento com John Newton, seu companheiro de ministério. E a teoria de que Darby teria se tornado pré-tribulacionista estudando a Bíblia, recuperando-se de um acidente em 1827, ela surgiu com Hübner, né? E ele mesmo, que era um dos discípulos ali de Darby, ele acaba dizendo
assumindo que ele pode estar errado na sua teoria. Então, o grande pregador Charles Spurgeon, sou muito fã do Charles Spurgeon, ele muitas vezes falou contra as heresias pregadas por Darby, mas John Darby sistematizou o pré-tribulacionismo como o dispensacionalismo que temos hoje. Darby pregou em vários lugares, como também nos Estados Unidos, onde influenciou muitas pessoas. A mais famosa foi provavelmente Dwight Moody. Foi um grande evangelista, né? E uma pessoa usada por Deus, com certeza. Esse, através do seu ministério, se dedicou a espalhar a doutrina em todos os Estados Unidos. Outra pessoa que também foi grandemente influenciada pelo dispensacionalismo foi o Scofield. Então, Cyrus Scofield, ele então criou uma versão da Bíblia com comentários dispensacionalistas que influenciaram e ainda influenciam gerações. É importante notar que naquela época as pessoas tinham problemas para identificar o que era e o que não era realmente parte da Bíblia. Então eles tomavam o texto bíblico da maneira que eles recebiam e eles entendiam que os comentários ali que estavam na Bíblia eram realmente inspirados por Deus. Inclusive até existe um problema que muitos deles aceitavam, mesmo sendo evangélicos, os livros apócrifos como inspirados, porque justamente estava na Bíblia. Então a gente não tinha essa quantidade de informação que a gente tem hoje e realmente era uma situação confusa. Então, aqueles comentários do Scofield acabaram se tornando, de certa maneira, inspirados também. E Charles Parham, ele procurou emular de perto o ministério de Edward Irving, ali no East Coast. West Coast. Né? Então, com ênfase nos dons espirituais e no pré-tribulacionismo. Então, ele foi um dos fundadores do pentecostalismo moderno. E é importante notar aqui que os primórdios do pentecostalismo nos Estados Unidos, eles se alimentavam dos materiais produzidos por Moody, que eram materiais dispensacionalistas, então firmando essa doutrina como marca do movimento. Então, interessantemente, essa ideia do pré-tribulacionismo cresce justamente nos Estados Unidos, que a nação americana tem essa aversão contra o sofrimento. Mas em outro momento eu vou falar mais sobre isso. Então, só para a gente poder ter uma ideia de como que surgiu o dispensacionalismo. Eu não estou dizendo que quem acredita no dispensacionalismo está perdido. Eu não tenho nenhum tipo de ideia em relação a isso. Mas é importante a gente entender da onde vem, né, porque muitas vezes nós acabamos sendo criticados nas nossas posições e as pessoas elas tentam mostrar que a posição delas ela acaba sendo melhor do que a nossa. Eu estou mostrando aqui que não, na verdade não são melhores. E inclusive o dispensacionalismo acabou surgindo de uma profetisa, Margaret MacDonald, se a gente for analisar. Então é importante a gente conhecer isso para poder também enfrentar as críticas e poder abrir os olhos das pessoas com respeito a tudo isso. Mas eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado por nos acompanhar. Uma bênção, um beijo muito grande no coração de vocês. E por favor, subscrevam no canal, compartilhem o vídeo, tá bom? E um beijão no coração. Bye, bye, pessoal!